E se eu te dissesse que a paz interior não é um sonho distante, mas uma presença viva, uma jornada profunda e uma entrega corajosa? E se eu te dissesse que o caminho para essa paz passa por um diálogo inesperado entre a psicologia de Carl Jung e a espiritualidade viva de Jesus? De um lado, temos Jung, um explorador da alma que mergulhou onde quase ninguém ousou. Do outro, temos Jesus, aquele que não só conhece o coração humano, mas que veio restaurá-lo. Dois mundos distintos, duas linguagens, mas talvez uma mesma direção: a cura da alma. Jung dizia: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Você percebe? Ambos estão falando de um mergulho, de uma jornada interior, de uma transformação que começa no invisível, mas que muda tudo por fora. A psicologia de Jung nos ensina que dentro de nós há mais do que pensamentos. Há sombras, feridas, máscaras, partes de nós que foram esquecidas, rejeitadas ou escondidas. E ele acreditava que o ser humano só encontra verdadeira paz quando para de fugir de si mesmo, quando aprende a olhar para dentro com coragem, quando integra a luz e a sombra, e aceita sua própria humanidade. Mas Jung também reconheceu que essa jornada tem um limite. Ele disse: conheci muitos que vieram a mim em busca de cura, mas nenhum se curou de verdade, até que reencontrasse sua ligação com o divino. Essa frase muda tudo, porque aqui o cientista dá lugar ao homem que compreende que a alma humana anseia por mais do que equilíbrio psicológico. Ela anseia por redenção, por significado, por reconciliação com algo ou alguém maior. É nesse ponto que Jesus entra, não como ideia, mas como presença, não como conceito religioso, mas como cura viva. Jesus não apenas revela quem somos, ele nos reconcilia com o que fomos criados para ser. Ele toca o lugar mais profundo, onde nenhum psicólogo, por mais brilhante que seja, consegue alcançar. Porque Jesus não apenas explica a alma, ele a transforma. A ciência moderna, inclusive, tem caminhado cada vez mais perto dessa compreensão. Estudos da neurociência afetiva mostram que o ser humano precisa de algo além do controle racional. Precisa de sentido. Precisa de esperança. Precisa de vínculo. O Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente do Holocausto, afirmou: quando a vida tem um porquê, o ser humano suporta quase qualquer como. E o que dá esse porquê? Frankl dizia: a fé, o amor, a transcendência. O Evangelho é justamente isso, uma ponte entre o caos interior e um amor eterno que nos encontra exatamente onde estamos. Jesus não exige que estejamos prontos. Ele nos chama como estamos e nos cura com sua presença. Jung nos dizia que o self, o nosso verdadeiro eu, está escondido debaixo de camadas de trauma, condicionamentos e expectativas. E a Bíblia nos diz que esse verdadeiro eu foi perdido quando nos afastamos de Deus, mas que ele é restaurado em Jesus. A Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus. Romanos 5:1, paz com Deus, paz com a origem, paz com o Criador. Essa é a paz que cura todos os conflitos. A paz que devolve ao coração o descanso que ele sempre procurou, porque o maior conflito da alma humana não é com o mundo, não é com os outros, nem mesmo com nós mesmos. É com Deus. E a boa notícia é que esse conflito foi resolvido na cruz, quando Jesus pagou a nossa dívida e nos chamou de filhos. Novamente, Jung chamou isso de reintegração. A Bíblia chama de novo nascimento. É quando o ser humano volta para casa, volta para a origem, volta para si e para Deus. Não por mérito, mas por graça. Jesus olhava para os olhos das pessoas e dizia: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Descanso, paz, presença,
É isso que ele oferece. E talvez, se você chegou até aqui, é porque essa paz também te chama. Nós vivemos em um tempo de ansiedade coletiva, de depressão silenciosa, de ruídos por todos os lados, de dores emocionais que a gente não sabe explicar, mas sente no peito. A psicologia oferece caminhos, técnicas, explicações. Mas Jesus oferece algo que vai além. Ele oferece perdão. E o perdão é o começo de toda cura. Porque enquanto você não se sente perdoado, você se esconde. Você se sabota. Você não consegue olhar no espelho com liberdade. Mas quando você entende que Jesus te olhou com compaixão, mesmo sabendo de tudo, mesmo vendo cada erro, mesmo enxergando o que você mesmo não suportava encarar, e ainda assim, decidiu te amar. Essa verdade muda tudo. Jung falou sobre individuação, o processo de se tornar aquilo que você é no seu mais profundo ser. Jesus fala sobre renascimento, o processo de ser feito novo, com uma nova identidade não mais baseada no passado, mas no amor de Deus. São caminhos que se encontram na dor, na busca, na cura. Agora me responda. Quantas vezes você tentou mudar sozinho? Quantas vezes você tentou ser forte, superar, controlar seus pensamentos, agir racionalmente? Mas, lá no fundo, o buraco parecia mais fundo do que a força que você tinha. É aí que entra a graça. A graça não te exige perfeição. Ela te oferece acolhimento, transformação, vida nova. Jesus não veio dar conselhos. Ele veio dar vida. E talvez, hoje, Ele esteja te chamando de volta. Respire fundo. Feche os olhos. E se pergunte: qual foi a última vez que eu senti paz de verdade? Não uma paz momentânea. Não o alívio de uma distração. Mas uma paz que toca a alma. Que faz você dormir em paz e acordar em paz. Essa paz tem um nome. E esse nome é Jesus. Mas talvez você esteja se perguntando: se essa paz existe, por que parece tão difícil alcançá-la? Porque, mesmo conhecendo teorias, mesmo ouvindo mensagens, mesmo tentando se alinhar espiritualmente, o vazio volta. A culpa volta. O medo volta. A ansiedade reaparece. A resposta pode estar no que Jung chamava de sombra. A parte de nós que tentamos esconder. A dor que evitamos sentir. Os erros que fingimos esquecer. As emoções que disfarçamos com um sorriso. Jung acreditava que aquilo que negamos em nós mesmos não desaparece. Apenas se fortalece no escuro. E mais cedo ou mais tarde, nos domina. Jesus também falou sobre isso. Ele chamava de pecado oculto. E dizia que não adianta limpar o exterior, se o interior continua ferido. Foi por isso que Jesus nunca ficou na superfície. Ele tocava direto na raiz. Ele olhava para dentro das pessoas. Para a mulher adúltera, ele não falou de regras. Ele falou de libertação. Para o jovem rico, ele não falou de dinheiro. Ele falou de identidade. Para o fariseu, ele não falou de aparência. Ele falou de coração. Porque Jesus sabia: a verdadeira cura não acontece com comportamentos. Ela começa na alma. E essa cura, às vezes, dói. Porque para ser curado, é preciso ser verdadeiro. É preciso abrir a ferida. É preciso parar de fugir. E isso assusta. Por isso, tantos preferem ficar no raso. Viver com distrações. Buscar respostas fáceis. Evitar o silêncio. Mas a transformação só vem no mergulho. No momento em que você decide encarar quem é. E permitir que Jesus entre onde ninguém mais entra. A ciência moderna vem descobrindo que boa parte dos nossos comportamentos inconscientes são moldados por traumas não resolvidos. Por dores da infância. Por crenças distorcidas. Por experiências que deixaram marcas profundas. Mas o Evangelho mostra que Jesus não apenas cura essas feridas. Ele ressignifica toda a história. Ele pega o que era dor e transforma em testemunho. Ele pega o que era vergonha
e transforma em libertação. Ele pega o que era fim e transforma em recomeço. Porque Jesus não trabalha com o que você finge ser. Ele trabalha com o que você realmente é. E a verdade é que você é amado. Mesmo com tudo o que carrega. Mesmo com tudo o que esconde. Mesmo com tudo o que você gostaria de mudar. Essa é a base da cura. O amor incondicional. O amor que não exige perfeição, mas que transforma pela presença. E se você permitir, essa presença pode começar a curar você hoje. Talvez você pense, mas eu já ouvi isso antes. Já tentei orar. Já tentei meditar. Já tentei acreditar. E ainda assim, parece que algo não se move. Sim, porque palavras sozinhas não curam. Frases bonitas não curam. O que cura é o encontro. E aqui está algo que a psicologia também começa a reconhecer. A mudança real não acontece por convencimento. Acontece por experiência relacional. Quando alguém se sente profundamente visto, aceito, acolhido, é como se uma chave girasse por dentro. E é exatamente isso que Jesus faz. Ele não te convence com argumentos. Ele te transforma com presença. Ele entra na parte de você que mais tem medo e diz: eu estou aqui. Jung afirmava que muitos de nossos sintomas emocionais surgem da desconexão com o que ele chamava de centro do ser. E que só quando o ego cede o controle é que o verdadeiro eu pode emergir. Jesus dizia isso com outras palavras: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Parece paradoxo, mas é um convite. Perder o controle. Soltar o ego. Abrir mão da performance. E permitir ser transformado. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa entender tudo. Você não precisa saber o caminho completo. Você só precisa dar um passo. O passo da entrega. O passo da confiança. Porque enquanto você luta para manter tudo em pé, se esgota. Enquanto tenta carregar tudo sozinho, se cansa. Enquanto tenta controlar tudo, se perde. Jesus oferece outro caminho. O da dependência. O da conexão. O da presença que sustenta mesmo nos dias escuros. E talvez você esteja ouvindo isso justamente agora porque chegou o momento de parar de resistir, de parar de fugir, de parar de se esconder até de si mesmo e dizer com sinceridade: Jesus, eu não consigo sozinho. Esse é o começo. Esse é o lugar onde a graça te encontra. A ciência pode explicar o funcionamento do cérebro, os efeitos dos traumas, os caminhos da neuroplasticidade. Mas há algo que ela ainda não consegue medir: o momento em que o coração é tocado pela eternidade. Isso não é teoria. É encontro. Você já sentiu algo que não sabia explicar? Um arrepio ao ouvir uma canção. Uma lágrima que caiu sem aviso. Uma sensação de que alguém estava ali com você, mesmo quando ninguém estava. Isso é mais comum do que parece. E muitos chamam de intuição, de espiritualidade, de consciência superior. Mas e se for Jesus? E se for Ele, gentilmente, te chamando de volta? Carl Jung acreditava que o ser humano guarda dentro de si arquétipos universais, imagens primordiais gravadas no inconsciente coletivo. Entre essas imagens, há uma que surge em diversas culturas e histórias: a figura do Salvador. Aquele que resgata. Aquele que reconcilia. Aquele que guia no meio do caos. Jung via isso como símbolo. Mas e se o símbolo apontar para uma realidade viva? E se Jesus for o arquétipo encarnado? A verdade por trás do símbolo. Ele não é apenas uma imagem de redenção. Ele é a própria redenção. O Evangelho não é apenas filosofia. É poder. Poder de cura. De restauração. De recomeço. Por isso Jesus não oferece um método, mas uma relação. Ele não diz: siga estas etapas. Ele diz: siga-me. E no caminho com ele, as máscaras caem. As feridas começam a cicatrizar. As mentiras vão sendo desfeitas.
Você começa a perceber que não é o que fizeram com você. Não é o que te disseram. Não é o que você sentiu nos piores dias. Você é amado. Você é chamado. Você é visto. Jesus não veio reforçar suas defesas. Ele veio tocar sua verdade. E quando isso acontece, a alma começa a descansar. A mente desacelera. O corpo respira diferente. Porque há paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não vem de fora, mas brota de dentro. Você já percebeu como, às vezes, o medo veste disfarces? Ele se esconde atrás da produtividade, do perfeccionismo, do controle, até mesmo da espiritualidade. Mas, no fundo, o medo é o mesmo: medo de não ser suficiente, medo de ser rejeitado, medo de ser visto como realmente é e não ser amado. A psicologia moderna reconhece isso. Ela mostra que muitos comportamentos são, na verdade, defesas emocionais, mecanismos criados pela mente para proteger um coração ferido. Jung chamava isso de persona, a máscara que usamos para sermos aceitos. Mas ele também dizia que viver apenas a partir dessa máscara nos afasta de quem realmente somos. E Jesus, com sua doçura firme, nos convida a tirar a máscara, a sair da performance, a deixar de fingir força e permitir ser curado na vulnerabilidade. Ele nunca rejeitou os frágeis, nunca desprezou os quebrados, nunca se afastou dos que choravam. Pelo contrário, foi com eles que ele mais se sentou. Foi a eles que ele mais tocou. Foi por eles que ele mais chorou. A Bíblia diz: não apaguem o pavio que ainda fumega. Jesus não pisa na esperança frágil. Ele sopra vida sobre ela. E talvez seja isso que você esteja precisando agora, não de conselhos prontos, mas de um sopro, de um toque, de um olhar que diga: eu vejo você, e ainda assim, te amo. Quando a alma escuta isso, algo muda. Uma rachadura se abre na parede que você ergueu, e por essa rachadura entra a luz. É assim que a cura começa. Não com fórmulas, mas com presença. A ciência pode explicar os sintomas, mas só o amor transforma as causas. E Jesus é o amor que conhece a raiz. O amor que não se assusta com sua dor. O amor que permanece, mesmo quando tudo desmorona. A jornada interior que Jung propõe exige coragem. Ele dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso assusta, porque a escuridão que habita em nós, as nossas sombras, traumas, impulsos, mágoas, é o que muitas vezes tentamos esconder até de nós mesmos. Mas a proposta de Jesus é ainda mais ousada. Ele não apenas convida você a olhar para essa escuridão. Ele entra nela com você e acende a luz. A Bíblia diz: a luz resplandece nas trevas e as trevas não a venceram. João 1:05. Essa luz é Jesus. E aonde ele chega, nada fica escondido, mas também nada é rejeitado. Porque o amor dele não é condicionado ao seu desempenho. É um amor que restaura e não um amor que cobra. A psicologia pode te ensinar a nomear seus medos. Jesus vai além, ele te ajuda a enfrentá-los. A neurociência comprova que o afeto, a empatia e a segurança emocional reconstroem redes cerebrais feridas por traumas. E o Evangelho nos revela um Deus que não apenas nos entende, mas nos envolve com amor que cura. Quantas vezes você se perguntou por que certos padrões se repetem na sua vida? Por que você se sabota bem na hora que tudo parecia dar certo? Por que você sente culpa mesmo quando tenta fazer o bem? Jung chamou isso de conteúdo inconsciente. A Bíblia chama de pecado original. Mas Jesus chama de oportunidade de recomeço. Ele não veio para te acusar. Ele veio para libertar. E isso muda tudo. Muitos de nós carregamos feridas antigas. Coisas que ouvimos na infância. Palavras ditas ou não ditas, que moldaram a forma como nos vemos. Experiências que nos ensinaram a desconfiar do amor, a esconder nossa dor, a sobreviver no lugar de viver.
Jung dizia que o maior fardo da criança é a vida não vivida dos pais. E quantos de nós carregamos pesos que não começaram conosco? Traumas geracionais, padrões familiares, crenças silenciosas que dizem: você não é suficiente. Você não merece amor. Você precisa se esforçar para ser aceito. Mas Jesus vem e diz algo completamente novo: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, e eu vos darei descanso. Descanso não só do mundo, mas de si mesmo, das suas pressões internas, dos seus medos escondidos, das suas tentativas fracassadas de ser perfeito. Jesus vê o que ninguém vê. Ele toca onde ninguém toca. Ele restaura o que você nem sabia que estava quebrado. E o mais surpreendente, ele faz isso com ternura, sem pressa, sem culpa. A psicologia moderna fala sobre o apego seguro, aquela relação em que o outro está presente, constante, acolhedor. Jesus oferece isso em sua forma mais perfeita. Ele é o Deus que não vai embora, que não se assusta com seus defeitos, que não desiste quando você cai. E quando essa verdade entra, algo muda por dentro. O coração endurecido começa a amolecer, a mente acelerada começa a silenciar, e a alma começa a descansar. A verdade é que muitos de nós fomos ensinados a esconder, a vestir uma armadura, a sorrir mesmo quando o coração sangra, a parecer bem, mesmo quando tudo dentro está desmoronando. Só que Jesus nunca pediu aparência. Ele não se impressiona com a performance. Ele vê o coração. E o que ele quer é que você traga a verdade. Não a versão editada. Não a versão forte. Mas o você real. Com medo. Com raiva. Com dúvidas. Sim, dúvidas. Jung dizia que a dúvida honesta é um sinal de maturidade espiritual. E o Evangelho confirma: Jesus não rejeita quem vem com perguntas, com lágrimas, com fé pequena. Ele acolhe, ele escuta, ele responde, muitas vezes com presença antes de palavras. Porque Jesus sabe que a cura não começa na resposta certa, mas no abraço certo. Você já percebeu que, às vezes, tudo o que a gente precisa é ser ouvido de verdade? Jesus é esse ouvinte, paciente, atento, presente. E quando você se sente escutado por ele, o peso diminui, a alma respira, a jornada muda. A transformação, então, começa devagar, como o sol que nasce sem fazer barulho, como uma ferida que fecha sem que a gente perceba. É assim que a graça opera, no silêncio, na constância, na fidelidade de um amor que não falha. Se a verdadeira paz está em Jesus, por que tantos ainda vivem em conflito interior, mesmo conhecendo seu nome? Essa é uma pergunta profunda. E a resposta, talvez, esteja na diferença entre saber sobre Jesus e se render a ele. Conhecimento, por si só, não transforma. A informação pode tocar a mente, mas só a entrega toca a alma. É possível conhecer a história do Evangelho, decorar versículos, frequentar ambientes religiosos e ainda assim viver longe da paz. Porque a paz de Jesus não é um conceito a ser entendido, é uma presença a ser acolhida. E a chave está na entrega. Uma entrega que não é superficial, mas radical. Não é uma rendição parcial, feita por conveniência, mas um despojamento profundo, feito por confiança. Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Mateus 16:25. Essa frase desafia toda a lógica humana. Porque o mundo nos ensina a manter o controle, a construir defesas, a preservar o ego. Mas Jesus nos convida a soltar, a morrer, para então viver. É por isso que muitos não experimentam a paz interior, porque ainda estão tentando manter o controle de tudo. Ainda estão segurando as rédeas da própria vida. Ainda estão negociando com Deus, em vez de se entregar. Mas a paz não floresce onde há resistência. Ela só nasce onde há rendição. Você percebe como isso é revolucionário?
A paz de Jesus não depende das circunstâncias. Ela não nasce de soluções externas. Ela brota no coração que deixou de lutar contra Deus e decidiu confiar. Essa paz não é frágil. Ela não é instável. Ela não oscila com os altos e baixos da vida. Ela permanece, porque está ancorada não em nós, mas em Ele. É por isso que a paz verdadeira não pode ser produzida pelo esforço humano. Ela não nasce da força de vontade, nem do pensamento positivo, nem da tentativa de ser uma pessoa melhor. Ela nasce de um encontro com aquele que é a própria paz. Jesus não veio apenas ensinar um caminho. Ele disse, eu sou o caminho. João 14:06, ele não apontou uma verdade. Ele declarou, eu sou a verdade. Ele não ofereceu uma fórmula de vida. Ele afirmou, eu sou a vida. Isso muda tudo, porque enquanto buscarmos respostas fora de Ele, a alma continuará inquieta. Podemos até conquistar estabilidade emocional por um tempo. Podemos organizar os pensamentos, praticar autoconhecimento, meditar. Mas a paz que sustenta a alma, essa só vem da fonte. E a fonte não é um sistema, não é um método, não é uma técnica. É uma pessoa, Jesus. É Ele quem acalma tempestades externas, mas, mais do que isso, é Ele quem silencia as tempestades internas. Aquela confusão silenciosa que ninguém vê. Aquela angústia que você disfarça com sorrisos. Aquela exaustão que nem o descanso físico resolve. Ele vê. Ele sabe. E Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. João 14:27. Você percebe? Não é uma paz comum. Não é a ausência de problemas. É a presença de alguém. E é essa presença que transforma o ambiente da alma. A alma humana foi criada para viver em comunhão, mas não qualquer comunhão. Não apenas com ideias, com ideais ou com outras pessoas. Ela foi criada para habitar em Deus. E longe dessa habitação, ela se fragmenta. É por isso que, mesmo rodeado de pessoas, você pode se sentir sozinho. Mesmo tendo sucesso, pode se sentir vazio. Mesmo sendo funcional, produtivo, útil, pode se sentir perdido. Porque o que falta não é algo, é alguém. Há uma ausência que grita por dentro. Uma saudade que você não sabe nomear. Uma fome que nada aqui consegue saciar. E essa ausência, essa saudade, essa fome, tem o nome de Jesus. A alma sabe, mesmo quando a mente tenta negar, mesmo quando o discurso tenta racionalizar, mesmo quando o orgulho tenta resistir, a alma sabe de onde veio, e sabe para onde precisa voltar. Não se trata de religião, não se trata de doutrina, se trata de reconexão, se trata de retornar à origem. Ao lugar onde o coração encontra repouso, a fonte de onde brota a vida e onde o medo se cala. É por isso que Jesus não propôs um código de conduta, mas um novo nascimento. Ele não veio reformar o velho. Ele veio fazer novo. E a verdadeira paz não é uma emoção que vem e vai. É o resultado dessa nova vida que nasce em nós quando deixamos de lutar sozinhos e nos rendemos à graça. A paz verdadeira não é ausência de lutas. É presença de confiança. Não é um sentimento constante de leveza. É uma certeza firme, mesmo quando as emoções vacilam. Porque a paz de Jesus não depende do que está ao redor. Ela nasce de uma realidade interior, a de que você não está mais sozinho. O mundo te ensinou a lutar por controle, mas o Evangelho te convida à entrega. O mundo te ensinou a buscar segurança nas posses, nas pessoas, nas garantias. Mas Jesus te convida a repousar em Ele, mesmo quando tudo parece incerto. Essa confiança não nasce da lógica. Ela nasce da comunhão, da intimidade, da experiência viva com Jesus no secreto. É ali, quando ninguém vê, quando você fecha a porta, quando o coração se desnuda diante de Deus, que essa paz começa a brotar. Ela não grita, não força, não invade. Ela sussurra.
E aquele que aprende a ouvir esse sussurro passa a viver em outro ritmo, com outro olhar, com outro centro. Porque a verdadeira transformação acontece quando a alma aprende a descansar, não nas circunstâncias, mas em Jesus. Essa consciência espiritual não é uma teoria, é uma experiência viva. É como se, de repente, algo dentro de você acordasse. Você percebe que não está só, que nunca esteve, e que, por mais confuso que tudo pareça, há uma voz suave dizendo: eu sempre estive aqui, te esperando. Esse despertar espiritual não começa com respostas. Começa com um clamor silencioso: eu preciso de algo maior do que eu. E esse clamor, mesmo sem palavras, é ouvido. Porque Jesus não se revela aos fortes, aos certos, aos que têm tudo no lugar. Ele se revela aos quebrados, aos exaustos, aos sinceros. É por isso que o Evangelho é diferente de qualquer sistema filosófico ou psicológico. Ele não exige que você suba degraus para alcançar a verdade. Ele diz que a verdade desceu para te encontrar. Enquanto a religião aponta para o alto e diz: suba, Jesus aponta para si mesmo e diz: eu desci. E é nesse encontro, entre o fim das suas forças e o começo da graça, que algo novo nasce. Um coração inquieto começa a sentir paz. Não porque tudo foi resolvido, mas porque, enfim, você não está mais tentando carregar tudo sozinho. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e sentindo algo difícil de explicar. Uma mistura de alívio com lágrimas contidas. Como se uma porta estivesse se abrindo dentro de você. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente te enxergasse. Essa é a presença de Jesus. Ele não está te oferecendo uma religião, nenhuma regra nova. Ele está te oferecendo descanso. Não aquele descanso de um fim de semana, mas o descanso da alma. Aquele que te permite respirar de verdade, viver de verdade. E o mais bonito é que você não precisa entender tudo para dizer sim. Você só precisa estar disposto a soltar o controle, disposto a abrir mão da luta solitária, disposto a dar um passo, ainda que com medo. Jesus nunca forçou ninguém. Ele chama, com mansidão, com respeito, com amor. E Ele está chamando agora. Não porque você merece, mas porque você é amado. Profundamente amado. A paz que Jesus oferece não é teoria. Ela tem nome, rosto, história. Ela se encarnou na vida de pessoas reais, como eu e você. Gente que carregava vergonha, medo, culpa e encontrou, em Jesus, um descanso que o mundo nunca pôde dar. A mulher samaritana foi ao poço em pleno meio-dia, escondendo-se da sociedade, mas não de sua sede interior. Ela carregava feridas de relacionamentos quebrados, identidades fragmentadas e uma alma cansada. Mas, ao encontrar Jesus, ouviu algo que jamais esperava. Se tu conhecesses o dom de Deus, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela veio com um cântaro, mas saiu com a alma cheia. Zaqueu era um homem de posses, mas sem paz. Subiu numa árvore buscando ver Jesus, e foi visto. Chamado pelo nome. Recebido com honra. E naquele dia, a salvação entrou em sua casa, e em seu coração. Maria Madalena foi libertada de 7 demônios. 7 prisões. 7 traumas. Mas o toque de Jesus quebrou cada corrente. Ela se tornou discípula. Amada. Curada. Pedro, impulsivo e frágil, negou Jesus no momento mais escuro. Mas, ao invés de rejeição, encontrou um olhar de compaixão. E depois da ressurreição, ouviu não uma repreensão, mas um convite: apacenta as minhas ovelhas. Até mesmo Gadareno, nu, violento, preso em uma vida que ninguém entendia, foi transformado. A presença de Jesus o encontrou entre os túmulos. E, quando tudo terminou, ele estava sentado, vestido, em perfeito juízo. A paz que Jesus oferece é para os quebrados, para os inquietos, para os feridos. É uma paz que desce ao nível da alma, que não depende das circunstâncias, mas que nasce de um encontro com Ele.
E talvez seja isso que você precisa hoje. Não de mais explicações, mas de presença. Não de fórmulas, mas de fé. Não de estratégias para mudar, mas de um toque que transforma. Jesus está aqui. Não com exigências, mas com graça. Ele não veio cobrar sua força. Ele veio oferecer a dele. Para te levantar, te perdoar e te dar descanso. Você não precisa continuar fugindo. Você não precisa continuar se explicando. Você pode, hoje, descansar. A paz que você procura tem um nome. E esse nome é Jesus. Se algo tocou você neste vídeo, não ignore esse chamado. A voz de Jesus ainda fala. Não apenas nos grandes milagres, mas no silêncio do coração. Ele está batendo a porta. Não com culpa, mas com amor. Talvez você nunca tenha lido as Escrituras com atenção. Ou talvez já conheça, mas perdeu o brilho no caminho. Hoje, eu te convido a recomeçar. Pegue sua Bíblia. Abra os Evangelhos. Leia como se fosse a primeira vez. Leia buscando não apenas palavras, mas uma pessoa. Conheça Jesus. Conheça o que ele disse, como viveu, como amou, e você verá. Quanto mais o conhecer, mais irá amá-lo. E quanto mais o amar, mais terá paz. Ele prometeu que viria uma vez. E ele veio. Curou, ensinou, amou, salvou. Mas ele também prometeu voltar. E, dessa vez, tudo será diferente. Não haverá mais lágrimas, nem dor, nem perdas, nem separação. A paz que hoje experimentamos pela fé será, um dia, plena, visível, eterna. Jesus voltará. E essa promessa é certa. Até lá, viva como quem o espera. Ame como quem o conhece. E compartilhe como quem foi transformado. Se este vídeo tocou o seu coração, compartilhe. Alguém precisa ouvir. Alguém precisa lembrar que ainda há esperança. E se você quiser, me acompanhe no Instagram. Vamos juntos trilhar esse caminho, de dentro para fora. Com profundidade. Com verdade. Com Jesus. A paz que você busca está nele. Sempre esteve. E ainda está disponível.